Muito obrigado pela possibilidade de estar com vocês nessa roda de conversas, né? Frei Gustavo, nos encontramos no caminho da comunicação em outros momentos. Letícia, muito prazer em conhecê-la. Me sinto honrado e feliz com uma voz feminina, porque uma coisa que a gente fala na Conferência da Família Franciscana do Brasil, e aqui eu trago o abraço como vice-presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil, a irmã Cleusa é a nossa presidente, e junto com todo o conselho, a ausência, né, da voz feminina, né, nos debates, nas construções, nas narrativas, né? E então é preciso a gente também se conectar, né? E divulgar e não deixar que os espaços de reflexão fiquem privados, né? Da sensibilidade, da sabedoria, da visão feminina, né? Não dá para entender Francisco sem Clara, né? Sem o feminino como componente do nosso carisma. Então, Letícia de nome, e de fato é uma alegria tê-la conosco. Então, como eu disse, eu trago aqui esse abraço. Eu trabalho como vice-presidente da Família Franciscana do Brasil e sou presidente da rede de comunicação Milícia da Imaculada, que foi uma das protagonistas da rede católica de rádio no Brasil, há 32 anos atrás, inclusive ganhando diversos prêmios. Isso não é o mais importante, mas da CNBB, a Igreja no Rádio. Então, a Rádio Milícia da Imaculada, ela sempre teve essa preocupação de ser o eco da CNBB nas suas diferentes sensibilidades, né? E de ajudar aquelas rádios comunitárias. Nós, em cadeia pelo Brasil afora, temos mais de 100 rádios que, madrugada afora, transmitem a nossa programação, sempre catequética, popular, devocional, não devocional, mas não devocionalismo, como dizia o Frei Guilherme, e tentando ser esse espaço, né, de evangelização. Hoje, com a articulação da CNBB, eu também participo do Fórum das TVs Católicas, né, junto com o bispo referencial, Dom Mol, que é o referencial para as TVs católicas, e também na minha província, até então, eu estava na coordenação da Comissão de Comunicação, né? Ao contrário do Frei Gustavo Medella, a minha área de pesquisa e de estudo é a teologia, né? Sou mestre em teologia sistemática, que nós precisamos também de uma linguagem nova. Então, diante, por exemplo, da evasão presencial, diante daqueles que se acostumaram a assistir, entre aspas, à missa, nós corremos sim esse perigo de fazer do anúncio da fé um entretenimento entre tantos entretenimentos que nós encontramos na rede. Portanto, a transmissão da fé, né, o conteúdo da fé, ele precisa também de uma nova linguagem, né? Ele precisa também decifrar, né? O Frei falava dos algoritmos, né? Que são um pouco o nosso mapa que nós entregamos para a rede, para que ela nos proponha serviços, ideias, grupos, né? É preciso uma nova linguagem e também compreender esse mundo como um espaço vital. Nós mudamos, nós habitamos o ambiente internetico, e a linguagem da fé precisa também ser uma fé que seja compreensível nas redes. E aqui foi muito bem lembrado que é muito mais do que uma propaganda, e o Papa, na Fratelli Tutti, também nos lembra, quando ele fala da tarefa da comunicação, quando ele nos fala do mundo que nós vivemos, né? Hoje, os conceitos fundamentais de democracia, de liberdade, de justiça, são completamente deturpados, usurpados, né? Instrumentalizados. Então, como nós vamos traduzir a nossa fé? Capítulo 1 da Fratelli Tutti nos recorda, num mundo de egoísmo, na falta de interesse pelo bem comum, na lógica do mercado baseada no lucro e na cultura do descarte, no desemprego, no racismo, na pobreza, na desigualdade de direitos, na escravatura, no tráfico de pessoas
pessoas e órgãos. Como nós vamos anunciar o Evangelho? Como a fé pode ser inteligível com esses instrumentos e essas ferramentas, mas muito mais do que só os instrumentos? Qual plataforma nós vamos utilizar? Quais redes sociais? Como nós vamos traduzir a alegria do Evangelho, a realidade última da revelação, que nós somos todos irmãos, a dignidade humana, os valores do Evangelho? Então, para isso, é preciso, para gerar esse mundo aberto e essa cultura do encontro, a pergunta, né, que o nosso mediador nos coloca, para mim, eu acredito que e aqui eu recorro a São Maximiliano, né, a Rede Milícia da Imaculada. A palavra milícia hoje no nosso país, infelizmente, no contexto que a gente vive, é uma palavra que precisa ser trocada, né? Seria a esquadra, o time, né, o exército da Imaculada, mas o exército também hoje não tem uma referência, né? Mas a gente poderia dizer que São Maximiliano Kolbe, ele entende que todos os meios são lícitos. Então, eu parto desse princípio, né? Como herdeiro desse confrade, um dos maiores comunicadores do nosso tempo. Ele fundou um jornal com mais de 1 milhão de cópias, o maior jornal da Polônia, antes de Tiago Alberione, antes dos Paulinos, das Paulinas, antes do Concílio Vaticano II. Maximiliano Kolbe teve essa visão. Naquele tempo nascia o cinema, que era tão aterrorizante para alguns setores da igreja como a internet nos tempos atuais. E ele dizia, não, o cinema tem que ser usado para evangelização, né? Então, todos os meios lícitos. Lógico que nesses meios lícitos nós temos as ciladas, as armadilhas, né? Mas eu parto do princípio que esse ambiente, e repito, essa diferenciação de internet, de mídias digitais como instrumentos e ferramentas. Hoje não dá mais para falar só sobre isso. É diferente de quando nós assistíamos à TV, o jornal, e esse era o nosso meio de comunicação, né? Onde nós recebíamos a informação. Hoje todos nós atuamos, né? Seja compartilhando, produzindo conteúdos. Hoje nós vivemos num tempo que todos têm voz, né? E isso para o bem e para o mal, com as consequências que nós conhecemos. Então, o primeiro princípio é que essa cultura, esse ambiente virtual e digital, ele coloca para nós, sim, esse imperativo de uma linguagem nova, né, e de como traduzir os conteúdos da fé. E para nós, franciscanos, e acredito que isso foi visitado historicamente e epistemologicamente pelo Frei Suzin, pelo Frei Beto, mas eu acredito que o grande desafio que nós temos para que essa comunicação gere vida, para que essa comunicação seja inclusiva, né, e não excludente, parte primeiro do princípio da acessibilidade, porque na minha conversa com o nosso mediador, ele mesmo me lembrava que muitas pessoas não têm acesso à internet. A gente viu no Brasil a questão da educação, né? Quantas crianças sem celular, sem tablet, sem dados móveis, e são os pobres nesta pandemia que pagam a conta da saúde, da precariedade na alimentação e da educação. Então, acho que o primeiro momento, uma comunicação para ser promotora de justiça e de paz, ela tem que ser inclusiva. Então, todo o trabalho, todo o esforço para o acesso. Depois existem barreiras que são geracionais, que são de idade, que são de dificuldade, né? Nós enfrentamos isso nas nossas comunidades eclesiais, de acesso, de compreender essa linguagem do mundo virtual. Para isso, nós sempre teremos algo que é indispensável. O mundo virtual não substitui o mundo real. Então, como as pessoas voltarão à comunidade? A partir dessa clareza que nós, comunicadores, temos que ter, né? Que o desafio da tradução da linguagem da fé para o mundo virtual é também a tradução de uma experiência
Bento XVI nos lembra que a fé cristã, ela não cresce por proselitismo. Não são o número de likes nem de seguidores que vão falar da nossa eficácia na evangelização. A rede, a tela, o Face, o Instagram nunca vão substituir as relações. E elas devem ser plataformas. Todas as mobilizações, né, uma coisa muito cara que o Guilherme disse, que o Gustavo disse, perdão, foi sobre histórias, né? As pessoas se comovem muito com notícias de histórias, de testemunho, de vida. E nós não podemos negligenciar isso. O Papa Francisco é um grande influenciador. O padre Júlio Lancelotti é um grande influenciador, né? Uma revista de negócios diz que para os próximos anos mais de 15 bilhões de dólares serão investidos em influenciadores, né? E na fé cristã, é muito interessante, né? No catecumenato, todo adulto que se convertia, que abraçava a fé cristã, ele tinha um preceptor, ele tinha um acompanhante, ele tinha um guia, né? A figura do padrinho, que se perdeu muito, né? Então, a vida em comunidade, a sacramentalidade, a expressão litúrgica da fé, as relações, né? Elas devem necessariamente, na experiência cristã, passar da virtualidade para a convivência fraterna. O Papa insiste muito na Fratelli Tutti. O outro, quem é o meu próximo? Quando ele propõe a parábola do samaritano, o próximo é concreto, ele tem rosto, ele tem história, ele tem dramas, né? E evangelizar é sempre um ato de amor e de proximidade de alguém concreto. O mundo de hoje, e também um perigo das redes, é desencarnar a salvação. E a teologia franciscana, a experiência franciscana é uma teologia da história. O verbo se faz carne, o verbo se faz palavra, mas palavra encarnada, a teologia da história, né? Então, também nas redes sociais, como um ambiente de vida, nós vivemos, nós nos movemos, nós habitamos um mundo virtual. E como fazer desse mundo virtual um mundo que não seja indiferente, excludente, onde eu bloqueio, eu excluo, eu deleto tudo aquilo que não é igual a mim. O narcisismo nas redes, a futilidade. Todos nós ficamos estarrecidos diante de um acidente ou de um cadáver estraçalhado, onde, em vez de se pedir socorro, se faz uma live para se ganhar visibilidade, curtidas, né? Então, eu acredito que hoje o nosso grande desafio, como gerar fraternidade e não muros, né? É nos mantermos abertos e com essas perguntas, e com essa capacidade de tentar entender essa nova linguagem. Também essa psicologia e muito patológica que surge nas redes. Posto, logo existo. Essa vida perfeita, e já existem estudos, inclusive, entre teologia, espiritualidade e psicologia, né? Dessa patologia, dessa superexposição, essa vida perfeita que não existe, o suicídio que cresce, inclusive, entre o clero, entre a vida religiosa, a questão do sentido da vida. Eu acredito que as ferramentas em si, elas tanto podem promover vida, dignidade, direitos, cidadania, os valores essenciais do Evangelho, como elas podem, e já se mostraram no nosso país, serem instrumentalizadas para um projeto de poder, para a negação da história. Me permitam dizer, eu estou vindo de Auschwitz, na Polônia, estive na cela onde São Maximiliano Kolbe foi exterminado, e o Papa, na Fratelli Tutti, fala muito da memória histórica. Nós não podemos, gente, negar a ditadura, negar a escravidão, nós não podemos culpabilizar as vítimas. Então, as redes também são usadas para distorções históricas, para negação da verdade. Então, nós, como franciscanos, precisamos, né, cada vez mais
é, proclamar, né, de cima dos telhados, é o tema da nossa live, né, proclamar essa verdade que liberta do Evangelho, essa memória histórica que nós não podemos perder, nós não podemos aceitar mais campos de concentração que continuam no nosso tempo, né? Todas essas denúncias que o Papa faz no primeiro capítulo da Fratelli Tutti, que eu enumerei aqui. E alguém me pergunta agora sobre as fake news, né? Eu acredito que é preciso também um empenho nosso de esclarecimento, de educação, e muitas TVs católicas, essa é uma preocupação na CNBB também, né, de dar passo a passo, né? Por que não projetar isso antes da missa? Nós temos feito aqui, né, antes da missa. Então, antes de divulgar uma notícia, né, verificar a fonte da informação, checar a data da redação, desconfie, né, de posicionamentos muito radicais, e normalmente os anúncios dessas notícias também são estardalhaço, né, ou são radicais. Verificar se em outros meios de comunicação isso está sendo veiculado, ler a matéria completa, naquilo que tange a fé, a igreja, também os sites oficiais do Vaticano, da CNBB, e hoje já existem agências, né, de igrejas cristãs, inclusive ecumênicas, interreligiosas, que combatem as fake news. Então, divulgar essas agências de notícia, onde nós podemos checar as informações, né? Falar abertamente. Nós temos um poder muito grande de influenciar as pessoas. E aqui eu não falo só dos padres aí que têm muitos seguidores, né, os padres cantores, os padres pop, mas nas pequenas comunidades, o poder que nós temos, entendam bem essa palavra poder, né? Poder, potencialidade, que a igreja tem, né? E isso já se provou ao longo da história do Brasil, no processo de redemocratização, na ficha limpa, na Assembleia Constituinte. Então, a nossa missão profética também é imensa. Então, nós precisamos, sim, usar os meios que nós temos, que nós dispomos, desde as PASCONs, e as PASCONs, foi bonito o relato do nosso irmão, né? O que começou com o mural, o jornal impresso. Então, a pandemia ela trouxe muito ganho na profissionalização das PASCONs, no conhecimento do diretório, ainda há um longo caminho a ser feito. Mas eu, respondendo essa pergunta, eu acredito sim, nós podemos gerar fraternidade, revendo a nossa linguagem e estando atentos também aos perigos, né, às armadilhas que a virtualidade nos traz. A virtualidade, a fé cristã é essencialmente comunitária. A fé cristã é relação, encontro na palavra do Papa Francisco. E o encontro, ele exige comprometimento. Então, nós não podemos entrar numa lógica da teologia da prosperidade ou num viés de alguns grandes grupos neopentecostais, onde nós fazemos do anúncio da fé um produto, onde nós colocamos o anúncio da fé a serviço de projetos políticos, ideológicos, a imagem de um Deus que me sacia, que me deixa em paz, que tranquiliza a minha consciência, mas que não exige de mim relação com o outro, com o diferente, né? A tradição judaico-cristã, o encontro com Deus se dá no encontro com o próximo. Quem é o meu irmão? Esse irmão tem rosto, esse irmão precisa de cuidados. Então, a fé é sempre um sair de si. Eu termino dizendo uma expressão que eu gostei muito, a fé cristã mais do que o selfie, uma selfie assim, né, feminino, a fé cristã é sempre aquele módulo do celular de visão panorâmica. Já viram aquelas fotos, né, panorâmicas que te dá o todo? Então, passar de uma selfie, o selfie é um momento, reconhecer-se como filho de Deus, amado por Deus, chamado à santidade pelo batismo. Mas nós precisamos passar para essa visão panorâmica da vida, da história.
Eu acho que esses dilemas, né, se a gente parar para pensar, eles sempre existiram. Por exemplo, quando a imprensa foi criada, né, os livros, quando as ferrovias, imagina a revolução que foi as ferrovias, você poder ultrapassar distâncias, né? O avião, o telégrafo, né? O próprio correio, os navios, né? Os nossos primeiros missionários, eu sou franciscano conventual, nossos freis vieram de Pádua, da Basílica de Santo Antônio. Então, uma carta demorava 3 meses para chegar de navio. Um frei nosso, dos primeiros que estudava em Pádua, no noviciado do Santo, né, a basílica é chamada del Santo, em Pádua não se diz Santo Antônio, ele foi saber que o pai tinha morrido depois de 3 meses, que ele tinha sido enterrado. Né? E depois, os meios, né? Eu citava Kolbe, né? Imagine Kolbe no século passado, o cinema surgindo, os frades no convento todos dizendo não, isso é do demônio. Repito, os instrumentos são instrumentos. Repito, a nossa reflexão ela tem que ser mais ampla, né? Não dá para voltar atrás. Mesmo que nós queiramos, que nós quiséssemos, né? Que nós quiséssemos. Você não tem como. Você pode escrever uma carta, você pode ter saudade. Eu escrevia cartas quando eu entrei no postulantado há 25 anos atrás, né? Tenho 25 anos de vida religiosa, fazendo esse ano. Minha mãe guardou a primeira carta que eu mandei do postulantado. Eu estou na faxina do banheiro, eu estou na lavanderia essa semana, né? Ela guardou essa carta, né? Mas não há como voltar, né? E esse eu vejo também que é uma grande tentação. E o Papa Francisco fala sem medo, né? O conservadorismo, o apego às formas, isso vale para o campo da comunicação, mas para o campo da teologia, da liturgia, o apego às exterioridades, né? Elas podem, sem dúvida nenhuma, dar uma falsa segurança, né? Ter respostas prontas, respostas que serviram para um tempo, para um momento, né? E nós temos hoje esse desafio e a grande tentação de dar respostas para perguntas que não foram feitas. E as perguntas que são feitas, nós não estarmos à altura de respondê-las numa linguagem que o homem, a mulher, a pessoa humana hoje consiga entendê-la. E aqui existe um princípio muito franciscano, Frei. A negação da história, o anacronismo, ele não é só anti-franciscano, ele é anti-evangélico, porque o fundamento, o tripé da espiritualidade franciscana é a encarnação, o presépio, a cruz e a Eucaristia. Então, acreditar que hoje, o hoje da história é pior do que o ontem, que Deus não se revela hoje e que o tempo passado é mais cheio e pleno de Deus do que o hoje, é negar o mistério da encarnação, a teologia da história. Deus nos preparou para esse tempo, nós vivemos nesse tempo. Francisco viveu no seu tempo, foi capaz de ver além do seu tempo, mas ele era devedor da cultura, dos costumes, da sociedade do seu tempo. Então, o Verbo de Deus se revela hoje, agora, né? E o Verbo se fez carne, inclusive é a tese do Moisés Bardelotto, né? E o Verbo se fez rede, religiosidade em reconstrução no ambiente digital, né? Até estava consultando para a nossa conversa de hoje, assim como ciberteologia, né? Então, nesse tempo, é nesse ambiente digital que a revelação continua, e nós somos chamados a decifrar essa revelação. Então, eu acho que a postura, a minha é muito cara a revelação judaico-bíblica, quando diz assim, Shema Israel. A primeira palavra que Deus diz a seu povo é escuta, Israel. Auscultar, a capacidade de escuta desse tempo. Então, eu acredito que a posição não é de negação, nem de demonização, nem ao mesmo tempo acreditar
que as redes sociais vão resolver os nossos problemas de evangelização. Repito que os likes, as curtidas, aqueles que nos acompanham nas redes, os seguidores, que isso é sinônimo de eficácia na evangelização. Isso não dispensa o porta a porta, o tu a tu, as relações. Eu acredito que as redes, e respondo mais assim na carne a sua pergunta, as redes devem nos levar a um encontro. Se as nossas lives, as nossas programações, as nossas transmissões não nos levam ao encontro das pessoas, alguma coisa nesse processo de comunicação está errado. Então, eu vejo sim a tecnologia, esse ambiente virtual, para nós cristãos, ele é oportunidade de encontros. E todos os perigos ou os riscos que nós identificamos, que nos isolam, que fazem de nós narcisistas, que fazem de nós pessoas autorreferencialidade, né? É interessante, o Papa tem a coragem de dizer que as redes, e ele é um que está presente, né? Todo dia no Instagram tem uma mensagem do Papa, não é nem a autopromoção da igreja, nem dele, do Papa, não é esse o objetivo, promover o Papa, a agenda do Papa, a agenda da igreja, não, é o reino de Deus, os valores do reino, para quem quiser escutar. Então, eu acredito que, sim, as redes podem gerar fraternidade verdadeira, unidade verdadeira. Tudo depende de nós e da capacidade que nós tivermos de ler essa linguagem, como transmitir a fé nesse ambiente virtual. Eu acho que cabe a nós, sim, né? Sobretudo com essa capacidade, né? Shema Israel, escutar. Isso é muito franciscano, né? A humildade diante do novo. É fácil demonizar ou é fácil supervalorizar? Mas discernir é sempre uma tarefa complicada, uma tarefa difícil. Mas eu acredito nesse princípio, né? E para nós franciscanos mais ainda, uns escoto, né? Celebramos há pouco. Deus quis, Deus pôde, Deus fez Maria Imaculada. E para nós o verbo não veio por causa do pecado. O verbo se encarnaria com ou sem pecado, porque o verbo se encarna por amor. Tudo é por ele, para ele e nele. A plenitude da criação é o verbo de Deus. A encarnação é o coração do amor de Deus manifestado. Então, para nós acreditar que hoje o verbo nos fala e que Deus habita esta cidade, Deus habita as redes também, é uma questão de fé e de acolhida do mistério da encarnação. E hoje, com esse bombardeio de informações que nós temos, é um grande perigo, é um grande risco nós perdermos a capacidade de escuta. Isso tem a ver com fake news. A gente não sabe esperar mais. Você recebeu uma notícia, não acabou de ler, você achou que o título está de acordo com a sua posição ideológica, política, religiosa, você dispara. Então, veja, 5 segundos seria o que você precisaria para ler ou para checar, né? Então, saber esperar, né? Isso é uma dinâmica, é uma virtude bíblica, né? É uma virtude bíblica. E o saber escutar. Eu acho que é fundamental. Porque toda mensagem ela tem que ter um receptor, né? E sem escuta não existe discernimento. E é o que o Papa diz hoje na Jornada dos Pobres. É preciso escutar a voz dos pobres. Na Fratelli Tutti, o Papa diz, nós temos que superar essa ideia de uma política para os pobres, porque ainda nós estamos numa condição, nós sabemos o que é bom para eles. Nós nos colocamos numa condição em que, no fundo, nós somos superiores. E o Papa diz, não, é preciso de uma política com os pobres e para os pobres, mas com eles, né? Isso só vem da escuta, né? Tem uma frase de Rubem Alves que eu sempre cito, o Frei Gustavo já deve ter me ouvido outras vezes, né? Ninguém é original sempre, viu, gente? Depois que vocês escutam a gente falando 2, 3 vezes, vocês veem que tem algumas coisas que são como um refrão, né, que volta. Mas o Rubem Alves diz que existe curso de oratória nos nossos seminários, né, sobretudo no meio pentecostal, no meio nas comunidades evangélicas, né, onde a palavra tem a centralidade, você tem que ter a arte da persuasão, né, de poder convencer, falar bem. E Rubem Alves dizia que precisa de curso de escutatória. Nós temos muitos cursos de
de oratória para falar, mas quem ensina a escutar? Aonde você vê a propaganda de um curso de escutatória? Como escutar bem? E Francisco fala disso, né? Quando nós formos evangelizar, vamos dar uma volta na cidade? Ué, mas a gente não falou nada na regra, né? Estamos celebrando 800 anos da regra não ambulada. Se precisar, vocês falem, viu? Mas o princípio primeiro não é falar, é ser, é viver, é manifestar com o agir. E tudo isso é fruto da escuta.